Hoje nós vamos falar sobre os 3 erros que fazem 90% dos infoprodutores fracassarem. A maioria das pessoas acreditam que o maior desafio dos infoprodutores ao criar o seu infoproduto é gravar as aulas. Eles acreditam que o problema pode estar na câmera, no roteiro, na edição. Outros infoprodutores acreditam que o maior desafio pode estar sim no tráfego. E o que eu escuto diariamente de infoprodutores é: se eu soubesse rodar anúncios, se eu soubesse fazer tráfego pago, se eu tivesse dinheiro para investir em marketing, aí sim o meu infoproduto venderia. E ainda tem um terceiro grupo que acredita que o grande problema pode sim estar também na plataforma. Será que eu vendo pela Hotmart? Será que eu vendo pela QIFI? Será que eu vendo pela Eduz? Qual a melhor plataforma para mim usar? Só que existe uma verdade que quase ninguém fala. E a verdade é muito simples, mas ao mesmo tempo também muito mais perigosa. A maioria dos infoprodutos acabam fracassando mesmo antes de ser lançados. E não é por causa de câmera, não é por causa de plataforma e muitas vezes também não é por causa do tráfego. Na verdade, a maioria dos infoprodutos fracassam decorrente de erros estratégicos que muitas vezes acontecem bem antes disso. Erros que acontecem na forma com que o produto foi pensado, erros que acontecem muitas vezes na forma com que o mercado é analisado, erros que acontecem também na forma com que a oferta é construída. E são erros que quase todo mundo comete quando está começando. Erros que fazem a pessoa ficar meses criando um curso que ninguém quer comprar. Investir dinheiro em tráfego que não converte. Lançar um produto e ouvir apenas silêncio. E no final acabar acreditando que o infoproduto não funciona. Que quando na verdade o problema nunca foi o infoproduto. O problema foi a estratégia usada para criar esse infoproduto. E se você quer criar um infoproduto ou simplesmente já criou o seu infoproduto, mas acabou não vendendo, esse vídeo aqui pode te ajudar a economizar meses, quem sabe até anos do seu tempo. Porque aqui eu vou te mostrar os 3 principais erros que fazem infoprodutos fracassarem. E quando você entende esses 3 erros, algo muito interessante acontece. Você para de tentar criar um produto na base da tentativa e erro e começa a construir um infoproduto com estratégia. E se você quer isso, então fica comigo até o final desse vídeo, porque o terceiro erro é disparado o erro mais comum de todos. É o erro que faz muita gente criar produtos incríveis, mas que simplesmente não conseguem vender. Mas antes da gente começar, para quem não me conhece, eu me chamo William Teixeira, eu sou estrategista digital, e se você gosta de conteúdo sobre infoprodutos, marketing digital e construção de negócios digitais, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque aqui eu sempre compartilho estratégias práticas, sem promessas milagrosas e sem fórmulas mágicas. Conteúdo direto ao ponto para ajudar a transformar o seu conhecimento em um produto digital. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho. E agora vamos falar do primeiro erro que grande parte das vezes destrói um infoproduto mesmo antes de começar a vender. Criar infoprodutos hoje é, sem sombra de dúvidas, uma das formas mais acessíveis de se construir um negócio digital. Pensa comigo, há alguns anos, se alguém quisesse montar um negócio, ia precisar de estoque, ponto comercial, equipe, ou seja, um investimento alto. E isso era uma barreira enorme para começar. E hoje não. Hoje existe um modelo de negócio que você pode transformar o seu conhecimento em um infoproduto. Você pode pegar algo que já sabe, algo que você aprendeu ao longo do tempo, algo que você domina e transformar isso em um curso, em um treinamento, em um método, em um programa digital. E a partir disso ensinar outras pessoas pela internet. E quando isso é feito da forma certa, existe algo muito poderoso que acontece. Porque diferente de muitos negócios tradicionais, um infoproduto ele pode escalar. Ou seja, você cria uma vez só e pode vender para 10 pessoas, 10 mil pessoas ou até 100 mil pessoas. Sem que necessariamente você tenha que aumentar muito a sua estrutura. E é exatamente por isso que muita gente quer entrar para esse mercado. Mas existe um problema muito grande. A maioria das pessoas começam pelo lugar errado. Quando alguém decide criar um infoproduto, normalmente o pensamento é mais ou menos assim: eu preciso criar um curso. Então a pessoa pensa, qual vai ser o nome do curso? Quantos módulos ele vai ter? Quantas aulas será preciso gravar? Quais conteúdos vão entrar dentro dele? Ou seja, a pessoa começa pensando no conteúdo. Só que aqui está um dos maiores equívocos do mercado. Um infoproduto ele não começa pelo conteúdo. O infoproduto ele começa no mercado. Mais especificamente, na dor do mercado. Um infoproduto forte nasce quando existe um problema claro, uma dor real, uma dificuldade que muitas pessoas querem resolver. Porque
Porque quando existe dor, existe busca. E quando existe busca, existe mercado. E quando existe mercado, existe venda. Mas quando essa lógica é invertida, quando alguém cria primeiro o curso para depois tentar encontrar um comprador, começam a surgir erros estratégicos que praticamente condenam o produto ao fracasso. Erros que fazem o produto nascer sem demanda. Erros que fazem a oferta nascer sem força. Erros que fazem a pessoa trabalhar meses e no final descobrir que ninguém estava esperando aquele infoproduto. E o primeiro erro que faz isso acontecer é justamente o erro que nós vamos falar agora. Esse primeiro erro que destrói qualquer infoproduto é você criar algo que ninguém pediu. E esse é provavelmente o erro mais comum de quem está começando no mercado. Porque a pessoa pensa mais ou menos assim: eu sei muito sobre esse assunto, então eu vou criar um curso sobre isso. E à primeira vista, isso parece muito lógico, porque a ideia parece simples: eu sei, eu ensino. E se eu ensino, alguém vai comprar. Só que na prática não funciona assim. Existe uma diferença muito grande entre ter conhecimento e existir mercado para esse conhecimento. O conhecimento, ele não garante mercado. Você pode sim dominar profundamente um determinado assunto. Pode até mesmo ter estudado aquele determinado assunto durante anos. Pode ser até uma referência naquele tema. E mesmo assim não existir demanda suficiente para transformar aquilo em um produto digital. E é aqui que literalmente muita gente quebra a cabeça. Porque a pessoa passa ali 2 meses criando um curso, gravando aulas, editando vídeos, organizando módulos, e quando finalmente ela lança o produto, descobre que ninguém estava esperando por aquele curso. Ninguém estava procurando, ninguém estava com aquela dor, ninguém estava disposto a pagar por aquilo. Aí nasce aquela frase clássica: infoproduto não funciona. Quando na verdade o problema nunca foi o infoproduto, mas sim foi o processo usado para criar este produto. Deixa eu te dar um exemplo exagerado para deixar isso muito claro. Imagine alguém que decide criar um curso chamado A História da Tipografia Medieval. Pode ser um conhecimento incrível, pode ser extremamente profundo, pode ser até algo academicamente muito rico de conteúdo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. Quantas pessoas você acha que acordam de manhã pensando: hoje eu preciso imediatamente aprender tipografia medieval? Provavelmente quase ninguém. Ou seja, não existe dor suficiente, não existe demanda suficiente. Não existe mercado suficiente. E sem mercado, não existe produto digital sustentável. Por isso que o infoproduto que funciona melhor, ele resolve dores claras e urgentes. Agora eu vou falar alguns exemplos de dores clássicas de mercado. Pessoas que querem ganhar dinheiro, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem aprender uma habilidade nova, pessoas que querem resolver algum problema específico da vida ou da carreira. Por exemplo, aprender a editar vídeos, aprender inglês, aprender a investir, aprender a vender pela internet. Percebe a diferença? Todos esses temas têm algo em comum. Tem demanda real. Pessoas procuram por isso. Pessoas pesquisam isso. Pessoas pagam para resolver isso. E é exatamente por isso que antes de criar qualquer infoproduto, você precisa fazer uma coisa muito importante: validar o mercado. Antes de gravar a primeira aula, antes de criar o primeiro módulo, antes até mesmo de pensar o nome do curso, você precisa responder essas 3 perguntas muito simples. As pessoas estão pesquisando sobre isso no Google, no YouTube, nas redes sociais? A segunda pergunta: as pessoas já pagam para resolver este problema? Existem outros cursos? Existem outros treinamentos? Existem mentores nesse assunto? E se já existe gente pagando, isso é um ótimo sinal. Significa que existe um mercado ativo. E a terceira pergunta: existe dor real nesse público? Existe frustrações? Existe dificuldades? Existe um problema que as pessoas querem resolver o mais rápido possível? Porque quando existe dor, existe urgência. E quando existe urgência, existe venda. Então já guarda essa frase porque ela vai resumir muito bem essa ideia. Produto bom não é aquele que você quer ensinar. Produto bom é aquele que as pessoas querem aprender. E quando você entende isso, você para de criar cursos baseados naquilo que você sabe e começa a criar produtos baseados no que o mercado precisa. Mas mesmo quando alguém acerta isso, mesmo quando a pessoa escolhe um bom tema, mesmo quando existe mercado, muita gente ainda comete o segundo erro. Esse erro faz com que o produto até tenha público, mas mesmo assim ele não vende como deveria. Criar muito conteúdo com pouca transformação é um erro extremamente comum, principalmente entre as pessoas que realmente dominam o assunto que estão ensinando. A pessoa decide criar um curso e automaticamente começa a pensar assim: eu preciso entregar muito conteúdo, porque
Porque na cabeça dela, quanto mais aulas o curso tiver, mais valor ele terá. Aí começa a nascer aquele tipo de produto que mais parece uma faculdade digital. A pessoa cria 40 aulas, 60 aulas, 10 módulos, 15 horas de conteúdo, e quando termina, olha para aquilo e pensa: agora sim, esse curso está completo. Só que aqui é um dos maiores equívocos do mercado de infoprodutos. Quantidade de conteúdo não é valor. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Quanto mais conteúdo desnecessário existe, mais difícil fica para o aluno chegar ao resultado. E isso acontece porque as pessoas não compram curso para consumir o conteúdo. As pessoas compram curso para resolver problemas. Elas compram para aprender algo específico, sair do ponto A e chegar ao ponto B. Ou seja, as pessoas elas não compram informação, elas compram transformação, elas compram um atalho. Agora deixa eu te dar um exemplo simples. Imagine 2 cursos de fotografia. O curso número 1 é um curso com 60 aulas. Ele ensina a história da fotografia, a evolução das câmeras, teoria completa sobre iluminação, composição avançada, tipos de sensores, análise técnica das lentes. É um conteúdo extremamente completo. Mas agora olha o segundo curso. Aprenda a fazer fotos profissionais em 7 dias usando o seu celular. Agora me responde com sinceridade. Qual desses 2 cursos você acha que venderia muito mais? Na maioria dos casos, o segundo curso. E não porque ele é maior, não porque ele é mais completo, mas porque ele é mais claro. Ele promete algo específico. Ele promete resultado. Ele mostra uma transformação concreta. E isso muda completamente a forma como o mercado enxerga o produto. Quando alguém olha para uma oferta assim como essa, a pessoa logo pensa: isso resolve exatamente o problema que eu tenho. E quando existe essa clareza, a decisão de compra se torna muito mais fácil. Por isso que um bom infoproduto precisa ter algumas coisas muito claras dentro dele. Primeiro, um caminho claro. O aluno precisa entender para onde ele está indo. Segundo, um método, ou seja, um processo que leve a pessoa do ponto A para o ponto B. Terceiro, passos organizados. Cada etapa precisa fazer sentido dentro da jornada. E o quarto, foco em resultado. Cada aula precisa existir com um objetivo claro, ajudar o aluno a avançar. Por isso que uma frase muito forte dentro do mercado de infoprodutos é essa: menos conteúdo, mais transformação. O que realmente faz um infoproduto ser bom não é a quantidade de aulas, é o quanto ele consegue levar o aluno para o resultado prometido. E normalmente um bom infoproduto tem uma estrutura muito clara. Ele começa com o diagnóstico do problema. O aluno entende exatamente o que está acontecendo. Depois vem o método ou processo, ou seja, o caminho que resolve aquele determinado problema. E depois vem a aplicação prática, onde o aluno começa a executar aquilo que está aprendendo. E por último, o resultado mensurável, algo que o aluno consiga olhar e dizer: funcionou. Agora, deixa eu te dar um exemplo simples. Ao invés de você criar um curso chamado Tudo sobre Marketing Digital, você cria um curso chamado Como Você Fazer as Suas 10 Primeiras Vendas. Percebe a diferença? O primeiro parece enorme, mas também parece confuso. O segundo é específico, ele é direto, ele tem um objetivo claro. E isso faz com que o infoproduto se torne muito mais atrativo. Porque quando alguém compra um infoproduto, a pessoa não quer saber tudo sobre aquele tema. Ela quer resolver um problema específico da vida dela. Mas mesmo quando alguém acerta isso, mesmo quando o produto resolve uma dor real, mesmo quando existe uma transformação clara, muita gente ainda comete o terceiro erro. E esse terceiro erro destrói muitos infoprodutos, mesmo o conteúdo sendo muito bom. Criar um produto sem pensar na venda é o terceiro erro e ele é extremamente comum também. Na verdade, talvez seja o erro que faz mais gente desistir do mercado de infoprodutos. Porque o processo normalmente acontece assim. A pessoa decide criar um curso. Aí ela passa semanas, às vezes até meses, focada 100% na produção. Ela grava aulas, prepara slides, organiza módulos, edita vídeos, cria materiais de apoio, monta a área de membros e depois de todo esse trabalho, depois de todo esse tempo investido, a pessoa finalmente pensa: ok, agora eu preciso vender isso. Só que nesse momento existe um problema muito sério. Agora já é tarde, porque quando o produto já está pronto, muitas vezes ele foi criado sem considerar o mercado, sem considerar a comunicação e principalmente sem considerar a estratégia de vendas. E aqui é uma mudança de mentalidade muito importante para quem quer
trabalhar com infoprodutos? Infoproduto é marketing antes de ser conteúdo. Isso não significa que o conteúdo não importa. Ele importa sim, mas o marketing precisa vir antes da produção. Porque é o marketing que responde perguntas fundamentais como: quem é exatamente o público deste produto? Qual dor específica esse produto resolve? Qual é a transformação que ele promete? Como essa promessa será comunicada? E como as pessoas vão descobrir que esse produto existe? Sem responder essas perguntas antes, o produto nasce sem estratégia de vendas. E quando isso acontece, a pessoa se vê numa situação muito comum. Ela tem um curso pronto, mas não tem um caminho claro para vender este curso. Por isso que um infoproduto muito bem estruturado nasce dentro de uma lógica de funil. Ou seja, existe uma jornada. Primeiro é a audiência, pessoas que acompanham o seu conteúdo. Depois, geração de leads, pessoas que demonstram interesse e entram em contato com você de alguma forma. Depois, conteúdo estratégico, conteúdo que educa o público, gera confiança e prepara para a compra. Depois, página de vendas, onde a oferta é apresentada de forma clara. E por último, uma oferta muito bem estruturada, com promessa, transformação e direcionamento claro. E quando isso existe, o produto nasce dentro de um sistema de vendas. Mas, quando isso não existe, a pessoa simplesmente cria um curso e espera que o mercado descubra ele sozinho. E é aqui que entra uma analogia muito simples, mas também muito verdadeira. Criar um curso sem pensar na venda é como abrir uma loja no meio do deserto. Você pode sim ter a loja mais bonita, pode ter os melhores produtos, pode ter o melhor atendimento, mas não adianta, ninguém passa por ali, ninguém vai comprar. E é exatamente por isso que muitas pessoas criam cursos ótimos, mas simplesmente não conseguem vender. Porque o problema ele não está no produto, mas sim ele está na ausência de estratégia de marketing. E quando você entende de fato isso, você começa a pensar no infoproduto de uma forma completamente diferente. Você não cria primeiro o curso e depois fica tentando vender. Você primeiro entende o mercado, estrutura a oferta, pensa na comunicação e só então cria o produto. E quando essa ordem é respeitada, tudo muda, porque o produto ele já nasce com demanda, com posicionamento e principalmente com estratégia de venda. Então vamos recapitular os 3 principais erros que fazem muitos infoprodutores fracassarem antes de decolar. Primeiro erro, criar o produto antes de validar o mercado. Ou seja, a pessoa cria um curso baseado apenas no que ela sabe, sem ter certeza se tem pessoas procurando por aquilo. E quando isso acontece, o produto nasce sem demanda. Segundo erro, criar muito conteúdo e pouca transformação. O curso fica enorme, cheio de aulas, cheio de teorias, mas sem um caminho claro que leve o aluno até o resultado. E no final das contas, o aluno se perde no conteúdo e não chega na transformação. E o terceiro erro, criar o produto sem pensar na estratégia de marketing. A pessoa passa meses produzindo o curso, mas não pensa em público, comunicação, promessa, oferta e muito menos em estratégias de vendas. E quando finalmente o produto fica pronto, ela percebe que não existe um caminho claro para vender. E quando você olha para esses 3 erros juntos, uma coisa fica muito clara. O problema da maioria dos infoprodutos não é conteúdo. Normalmente é a estratégia usada para criar este produto. Porque quando você evita esses 3 erros, algo muito interessante acaba acontecendo. Criar um infoproduto deixa de ser uma experiência de tentativa e erro. Deixa de ser aquele processo de eu vou criar um curso e depois vou ver quem compra. E passa a ser um processo muito mais inteligente. Um processo estratégico, onde primeiro você entende o mercado, depois você estrutura a transformação e só então você constrói o produto. E quando essa lógica é aplicada, as chances de um infoproduto dar certo aumenta de forma gigantesca, porque o produto ele deixa de nascer baseado apenas em conhecimento e passa a nascer baseado em demanda real. Agora, eu quero saber uma coisa aí de você. Você já tentou criar um infoproduto? Ou você está pensando em criar o seu primeiro agora? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente gosto de ler os comentários, porque assim eu consigo entender em que momento cada um está dentro dessa jornada. Às vezes você está começando agora, às vezes você já tentou lançar algo e não deu certo, às vezes você já tem um produto, mas você quer melhorar as vendas. Então já deixa aqui no comentário para me entender o seu momento. E se esse vídeo aqui fez sentido para você, se ele te ajudou a entender melhor como pensar um infoproduto de forma estratégica, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo sobre como criar infoprodutos, marketing digital, estratégias de vendas de infoprodutos e principalmente na construção de negócios digitais. Tudo de forma prática e sem essas promessas milagrosas. E se você conhece alguém que também quer começar
começar neste mercado de infoprodutos, ou alguém que está tentando criar um curso ou está tentando começar a vender, já compartilha esse vídeo com essa pessoa. Tenho certeza que ela vai te agradecer depois. Porque às vezes evitar um erro simples já economiza meses de tentativa e frustração. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.